que falar sobre compaixão. E a compaixão, ela tem uma natureza. A natureza dela, eu já vou dizer, a natureza dela é o amor. A natureza dela é a inclusividade. A natureza é o que há de divino no ser humano. E, revendo essa figura de Michelangelo, que eu sei que vocês conhecem muito bem, que é a criação de Adão, me veio a vontade de novamente falar sobre ela, porque para mim ela representa exatamente o estado da alma humana. Nós tivemos agora em São Paulo, no último final de semana, eu tive a oportunidade de assistir a Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder. Eu vi aqui em Brasília e vi novamente lá. E a atriz, a Clarice, ela aparece completamente nua em cena, porque ela mostra que a alma é transgressora. A alma tenta integrar, a alma tenta sobreviver, além da cultura, às vezes, além até do que está escrito e que a religião interpreta de uma determinada forma. Então, cada um pode ver, por exemplo, uma escritura interpretar de 72 formas diferentes. E alguns amigos e amigas minhas dizem que eu tenho um jeito, talvez, de autismo de alta performance, ou seja, é uma pessoa assim que às vezes muito calada, muito quieta, mas que ao invés de perceber o principal, fica ligada aos detalhes. E essa figura me chamou a atenção não pelo principal, porque todo mundo que olha essa figura vê exatamente o toque de Deus em Adão. Notem que Adão está numa posição lânguida, ele parece que olha o horizonte, ele está completamente relaxado, a mão dele praticamente não se estende, mas está a poucos centímetros de Deus, e Deus, sim, numa atitude ativa, né, ou o Senhor, ele tenta alcançar a mão de Adão. Eu acho que ali Adão representa a alma humana. Reparem bem que essa figura tem duas portas, e eu vi essa figura na Capela Sistina, não tem nada mais além disso. Vocês têm a porta de um lado e a porta do outro se abrindo, vocês têm ali a alma humana, o Adão, e vocês reparem bem, Deus está vestido de sedas muito refinadas, mostrando que ele já tem um desenvolvimento e que a alma não, a alma ainda está precisando se desenvolver, a alma está nua, a alma precisa desenvolver as suas capacidades. E ali, naquela figura em volta deles, dizem que são anjos, mas eu não vejo nenhum anjo de asinha. Naquela época, os anjos eram representados por asas. Você vê várias pessoas, e uma que se mostra bem clara à esquerda é aquela figura feminina, que alguns dizem ser Eva, os judeus dizem pode ser Lilith. Eu acho que pode ser, inclusive, a face feminina de Deus, porque Deus é o pai e mãe, como a gente aprende, ela tem um lado feminino e um masculino. Então, na verdade, aquilo ali representa o arquétipo do inconsciente coletivo. Todas as possibilidades do divino estão ali, inclusive a face feminina de Deus, que representa a ânima, representa a lua, representa a Maria, representa a Eva, representa a Lilith, mas que também está lindamente representada no continente da natureza, de como os falantes de língua inglesa falam a Mother Nature, a mãe natureza, porque a natureza é feminina. Reparem bem aquele monte atrás, tem um mamilo e o corpo de mulher. Porque a natureza acolhe, a natureza é bonita, a natureza é bela, ela tem cheiro, e ela alimenta, ela protege, ela agasalha. A natureza está representada ali, naquele monte, atrás de Adão, ele está sentado sobre uma pedra, tem uma parte verde, ele está sobre um penhasco, e nós temos ali um seio e as formas curvilíneas de uma mulher.
representa exatamente a natureza. A natureza nos acolhe, a natureza nos alimenta, a natureza tem cheiro, tem sabor, tem aroma. A natureza é o continente, a natureza é o lado feminino de Deus, né? O espírito e a matéria. Então, a alma está exatamente ali entre a terra e o espírito. O espírito representado por Deus, o seu lado feminino, e todas as possibilidades que são, talvez, futuras encarnações ou encarnações passadas, de todas as potencialidades do inconsciente coletivo, que são todos os traços, todas as possibilidades, sentimentos, ideais, todas as possibilidades de transformação, as infinitas possibilidades do espírito humano estão representados ali naquela figura que está envolvido também em figuras de seda, ou seja, mostrando que há a possibilidade de um desenvolvimento, né? Apesar de Adão, a alma estar nua, ali existe a possibilidade do desenvolvimento. E a figura masculina do pai é a única que está numa posição ativa, esticando o seu braço direito para a mão esquerda da alma, ou seja, a parte direita é a parte masculina, é a parte que dá, e a parte esquerda é que recebe, é do coração. E o mais importante, essa figura me chamou a atenção, foi quando eu olhei a mão que está debaixo de Adão. Reparem que debaixo da perna direita de Adão existe uma mão nessa forma, segurando uma pata de uma besta. Vocês estão vendo? E eu falei assim, como ninguém nunca falou nisso, existe uma mão ali, segurando uma pata, com as garras meio esverdeadas. Reparem a mão esquerda de Deus. Está na mesma posição dessa mão esquerda que está debaixo da terra. O que representa isso? Representa que Deus é o bem e o mal, só que Ele contém a nossa parte bestial, a nossa parte animal, a nossa parte ignorante, a nossa parte que tem todos os nossos defeitos, começando pela ignorância, passando pela avidez, pela ganância, pelo egoísmo, pela luxúria, pela raiva, pelo ódio, tudo aquilo que é o diabo em nós. O que é diabo? Diabo vem da palavra diabolos, aquilo que fragmenta, aquilo que leva à desconexão, aquilo que nos leva a não nos sentirmos em contato com os outros ou com a natureza, que é exatamente o oposto da palavra símbolos, que unifica, que nos faz um verdadeiro indivíduo. Quando nós estamos com diabolos, a nossa alma fica esquizofrênica. Esquizo quer dizer partido, frenos quer dizer alma. A alma fragmentada. A doença da esquizofrenia é exatamente a divisão da alma. Quando você já não percebe entre você e o outro, você tem alucinações e delírios. É isso o que a droga traz, é isso o que o medo provoca, é isso o que traz as emoções tóxicas que levam com que a gente possa a desenvolver a nossa parte animal, que ali está contida pela mão esquerda de Deus. Então, isso é um portal. Você tem uma porta, dos dois lados você tem a parte superior do ângulo da porta, você tem a alma humana, que está entre a sua potencialidade divina, que representa o espírito, que representa o inconsciente coletivo. Reparem que aquilo ali é inconsciente coletivo, com todas as capacidades dos arquétipos humanos. E, principalmente, a ânima, representada pela figura feminina, que é a parte que, talvez, é a parte mais importante. É porque dela que nasce o amor, a compaixão, o cuidado, a gentileza, a paciência, não é? A responsabilidade. Tudo nasce desse amor, que é o cuidado
do espírito com a matéria. Reparem que a distância de Deus é muito pequena, mas parece que o homem não tem ainda capacidade para desenvolver o esforço para fazer. Se ele esticar um pouquinho mais esse dedo, ele alcançaria. Eu acho que Michelangelo, ele quis passar muito mais do que a criação de Adão e depois Eva, no Gênesis. Ele quis nos passar a criação da alma humana, mostrando a potencialidade que nós temos da divindade com toda a potencialidade que nós temos ali na figura de Deus, seus anjos e os arquétipos e a ânima, incluindo a Eva, a Lilith, que representa também a parte lunar, já que Deus representaria a parte solar, e a alma na terra, envolvido pela mãe natureza, lindamente desenhada, com o seio e as formas curvilíneas da mulher, mas ainda com a parte da besta contida. Porque sem nós contermos os nossos desejos egoístas, sem nós contermos a nossa avidez, a nossa ganância, a gente vai se destruir. Há a importância da contenção. Inclusive, até na educação das crianças, as crianças precisam ser contidas, ter limites, não é? É uma forma de amor também, porque se você cria as crianças sem limites, as crianças se tornam verdadeiras criancinhas. Eu fui uma vez num aniversário de uma criança, filha de uma amiga nossa, inclusive frequentava a Sociedade Teosófica, era o filho único dela. E as cadeiras estavam todas postas assim em voltas da sala, e essa criança botou uma garrafa de cerveja no centro da sala e convidava uma por uma das pessoas que tinham chegado na festa para fazer a dança da garrafinha. E as pessoas tinham que dançar. Como era a festa dela, ela podia fazer o que ela quisesse. Bom, antes que chegasse a minha vez, eu fui embora da festa. Sim, porque quando chegasse na minha vez, eu estava no território dela, a mãe não dava limites, e essa criança botava um por um dos adultos para fazer a dança da garrafa, na festa de aniversário dela. E a mãe rindo, com aquele sorriso, como eu posso dizer assim, entre constrangida e sem graça, minha filha, né? Quer dizer, coisas que a gente hoje está vendo, as pessoas perderam as suas referências. Hoje as pessoas querem se parecer com seus ídolos, fazem centenas de cirurgias plásticas para se parecer, ou com Michael Jackson, com a Madonna, com Elvis Presley. Mas tem pessoas que também querem parecer com um leopardo, então cerram os dentes, criam uma série de manchas pelo corpo, cortam a língua para parecer, às vezes, com uma serpente, botam milhares de piercing. As pessoas perderam seu rumo, porque ninguém quer ser a si mesmo, assumir a sua própria personalidade e consequente responsabilidade. Nessa peça que eu fui em São Paulo, eu relembrei uma das histórias rabínicas que a atriz contou. Diz que o rabino Súcia estava no seu leito de morte. Era um rabino que tinha feito muita bondade, muita caridade, que tinha estudado a fundo o Zohar, a Cabala, a Torá, e estava no seu leito de morte, pranteado pela sua família e por dezenas de discípulos, e estava com medo. E os seus discípulos falam assim: mas, mestre, por que você está com medo? Você foi um homem bom, compassivo. Ele falou assim: e se eu não tiver cumprido com o meu Dharma? Ou seja, não com essas palavras, mas cumprido com os desígnios da minha existência. Acho que é só fazer. E se eu não tiver cumprido o que eu deveria ter feito nessa existência? Aí ele falou assim: mas se Deus me perguntou, por que não fores como Maimônides? Eu falo assim, porque eu não sou Maimônides. Então eu tenho pelo menos uma explicação. Por que não fosse como
Baal Shem Tov, que foi um grande rabino, por que eu não sou Baal Shem Tov? Por que não fosses como Rabi Ben Akiva? Né? Por que eu não fui como Ben Akiva? Mas, se ele perguntar, por que não foste súcia? Será que nós fomos aquilo para o que a nossa alma foi criada? Porque nós viemos aqui para quê? Para servir. Devemos agir. Podemos agir mal e agir bem. E assim vai ser a nossa medida, a medida do nosso karma. Quando nós formos medidos lá, como se diz, e uma pena for posta junto com o nosso coração, como era a questão no Egito, será que o nosso coração vai estar mais pesado que a pena? Porque existem duas formas de agir. Agir certo ou errado. Se eu agir errado por ignorância, talvez exista um atenuante, mas se eu agir mal por crueldade, certamente a minha responsabilidade, o meu karma será muito mal. Mas será que, quantas vezes, entre agir ou não agir, eu deixei de agir, eu me omiti? E a omissão, muitas vezes, é um pecado grave. Eu não deixei de ajudar porque eu não queria sair do meu canto, do meu conforto. Mais uma pessoa ali me pedindo alguma coisa, mais alguém me querendo uma receita, alguma coisa. E a gente esquece que o cuidado, a compaixão, ela nasce do amor e do cuidado. O Dalai Lama, ele fala que existem dois tipos de compaixão. A compaixão biológica, que são alguns animais que já cuidam naturalmente, né, da sua prole com cuidado. A gente vê que os mamíferos, em geral, fazem isso muito bem. Mas a gente percebe que até alguns batráquios e anfíbios, até alguns répteis, também cuidam da prole. Né? A gente vê nesses Animal Planet, muito interessante, né? O jacaré cuidando ali dos ovos, ou cuidando dos pequenos crocodilinhos. Né? Outros já não fazem isso. A tartaruga, ela enterra os ovos e vai embora. E é uma coisa maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ver lá na Bahia, na hora que as tartaruguinhas saem da areia e vão caminhando para o mar. Elas já têm um instinto de procurar o mar, porque sabem que ali elas vão ter proteção. Senão, um gavião, um urubu ou algum animal podem pegá-las no caminho. Claro que no mar elas também ainda estão em risco. São pequenas tartarugas e ainda podem ser engolidas pelos peixes. Mas elas vão procurar as algas, vão procurar algum lugar onde vão poder ter a chance de se tornar uma tartaruga. Dizem de cada 100, só uma atinge o estágio adulto. Mas a gente vê que até alguns peixes cuidam, né? Alguns peixes botam os peixinhos dentro da boca ou ficam ali cuidando. Outros não. Alguns insetos também simplesmente põem os ovos e vão embora. Mas o cuidado é biológico. Mas depois, nós temos que desenvolver a compaixão. E nós temos que aumentar os nossos círculos. Primeiro a gente cuida da nossa família, depois a gente cuida da nossa vizinhança, depois a gente vai cuidar da nossa comunidade, depois a gente se torna identificado com o nosso país, com a nossa nação, e finalmente a gente se identifica como uma humanidade como um todo, e com a natureza que a contém, e com o planeta Terra e com o universo. Ou seja, essa já precisa ser desenvolvida. Na verdade, é tudo uma evolução. E essa precisa ser treinada. Nós ficamos bons naquilo que treinamos. Se a gente aprende a treinar a paciência, a perseverança, o equilíbrio, a harmonia, ela vai melhorar. E se a gente também aprende a conter os nossos desejos egoístas, ou aquilo que pode fazer mal ao outro, porque, segundo o Dalai Lama, todos têm o direito à felicidade. É muito fácil amar o seu filho, a sua esposa. Eu acho até engraçado quando a pessoa fala assim, eu amo a minha esposa. Se você ama a sua esposa, não devia ficar com ela. Mas Jesus falou, não, ame os seus inimigos. E eu não vejo nenhum carro escrito ame os seus inimigos. Mas é aí que é o grande teste. É você amar o seu inimigo, porque ele faz parte da humanidade como você. Ele faz parte, ele também tem desejo de ser feliz. Ele pode até ter
por ignorância, achado que você é inimigo dele, ou ter uma diferença. Isso não impede de você amá-lo. Dizem que muitos monges budistas foram presos e torturados. E depois o Dalai Lama, como chefe de Estado, sentindo-se responsável pela invasão que a China tinha feito ao Tibete, foi aqueles monges saber como foi aquele tempo. E um deles falou assim, o meu maior desafio foi não odiar aqueles que me torturavam. Não sentir raiva daqueles que me batiam. Esse foi o meu maior desafio. Não foi a questão da dor, ou da privação material, ou da fome, ou do frio. Foi não responder com ódio ao ódio que ele estava sendo obrigado a receber naquela circunstância difícil. Vocês veem um treinamento de um monge budista. Ele aprende a desenvolver a compaixão, que é bodhicitta. Mas todas as religiões falam de generosidade, de compaixão. O que fala a religião católica cristã? Fala em misericórdia. O que quer dizer a palavra misericórdia? Ter empatia com a miséria do outro, sentindo ela no seu coração. O coração, a gente sabe esotericamente, é a sede da alma. Na Voz do Silêncio fala que só podemos entrar no caminho, seus olhos só poderão ver quando você tiver lavado os seus pés no sangue do coração. Exatamente isso. A palavra misericórdia, bem descrita aí. Quando você lava os seus pés no sangue do coração, você tem empatia com a miséria do outro. Então, você é capaz de ajudá-lo, como um irmão. Então, hoje nós estamos construindo o planeta Gaia, que é um ser vivo. O ser humano está providenciando a mente, através da internet, botando toda a memória da humanidade nessa internet. Mas sem uma alma, sem a parte divina, essa alma vai ter tudo de bom e tudo de ruim. Tem pedofilia, tem pornografia, tem como construir uma bomba, tem coisas belíssimas também, porque o ser humano está botando tudo ali. E como a gente vai agir com a internet, que é a mente humana disponível em qualquer parte do mundo? Que efeitos isso vai trazer para o futuro? Ninguém sabe. Eu me lembro aqui de um conto sufi, em que um homem do deserto resolveu trazer o chá daquela região da Pérsia, que era muito pobre no deserto, a água mais doce que ele conhecia, e resolveu dar ao chá. E ele tomou, e era água um pouco salobra. Ele pegou o primeiro-ministro dele e falou assim, manda matar esse homem. Aí o primeiro-ministro falou assim, talvez você não conheça bem o seu povo. Esse cara não conhece a água mais doce que essa. Ele está acostumado a tomar água salobra. Para ele, essa é a água mais doce que ele conhece. Por favor, aceite de coração aquilo que ele está te dando de melhor. Ele não está fazendo isso com ironia ou com mau caratismo. Essa é a água mais doce que ele conhece. Aí o chá voltou atrás, agradeceu e seguiu em frente. Hoje em dia, como é que seria isso? Esse cara tendo acesso à internet, bota a Amazônia lá, vê rios, que você não vê o outro lado. Milhões e milhões de litros de água doce, árvores, a natureza toda. Ele fala assim, isso não existe, não existir, porque a terra como ele conhece é o deserto. Hoje, o que a internet vem? A internet vem mostrar todas as possibilidades. As pessoas estão muito preocupadas com os famosos. Olha a casa dos famosos, olha o quanto ganham os famosos,
olha o carro dos famosos. E isso suscita a inveja, suscita a avidez, suscita a ganância. Porque nem todos podem ter a casa dos famosos, os carros dos famosos, as mulheres ou os homens dos famosos, ou trocar de casa ou de relacionamento, como fazem os famosos. E é isso que se põe para as massas. É isso que se põe como objetivo. Hoje, nós estamos desenvolvendo muito a ciência, mas a ciência, ela providencia muito mais o nosso conforto material e, infelizmente, também a indústria da guerra, a indústria das armas, a indústria da destruição. Vejam o que aconteceu no século passado. O homem fez 2 guerras mundiais, matou milhões de pessoas. O homem teve coragem de jogar 2 bombas atômicas em 2 cidades. Não estou aqui discutindo as razões das guerras, mas a fogueira das vaidades dos governantes são alimentados por corpos humanos, geralmente da população mais pobre, dos negros, dos pobres e das pessoas que têm menos possibilidade. Essas que vão muitas vezes vão defender a pátria. Milhões de famílias dilaceradas, milhões de pessoas que tiveram que buscar abrigo. Meus pais, meus avós tiveram que vir da Polônia para o Brasil, fugindo da guerra. E assim milhares de outros tiveram que buscar. Como hoje, milhares de pessoas buscam refúgio e muitas vezes morrem afogadas porque estão numa barca que tem várias vezes o número de pessoas que aquela embarcação poderia, né? E muitas vezes enganada por pessoas que vão numa embarcação que não tem nem condição de ir no mar alto, então pessoas são abandonadas. E muitos países fecham as portas para essas pessoas. E essas pessoas ficam privadas. Não tem mais um país, não tem mais uma identidade, não tem mais nada. Hoje, o mundo está totalmente dependente de vários problemas que nós mesmos criamos enquanto humanidade. O aquecimento global, a destruição do meio ambiente, a superpopulação, a pobreza, a fome. Isso nos impacta a todos. Antigamente, éramos pequenas aldeias que eram totalmente autossuficientes, mas hoje nós somos uma grande aldeia global. O que nós fazemos aqui interfere lá. A posição política de um país interfere nas relações econômicas que nós temos com os outros países, e tudo isso vai mexer no bolso e, às vezes, no emprego e na vida das pessoas. Ou seja, o ser humano é um ser social, é um ser interdependente. Nós dependemos da compaixão, desde que nascemos até que morremos. Para eu estar vestido, quantas pessoas tiveram que cuidar? Aqui e fora do Brasil, quantas pessoas cuidam para que a gente tenha alimentação, vestuário, saúde? Vocês não têm ideia de como funciona, por exemplo, um serviço de urgência. Tem vários médicos que ficam numa central de atendimento, tendo que drenar, e às vezes fazer a escolha de Sofia, fazer algumas perguntas e ver se aquela pessoa está realmente correndo risco de vida ou precisa de um atendimento que ela própria pode buscar num hospital ou numa unidade de pronto atendimento. E muitas vezes ela pode errar, porque o sujeito, mesmo formado, fazendo a telemedicina, ela pode errar. E ela tem que saber fazer as perguntas, e tudo está sendo gravado, ela pode enfrentar um processo. A dor no peito, uma criança que engasga, e aquilo ali às vezes precisa de poucos minutos para resolver. Às vezes ela tem que até agir, fazer com que a própria mãe ou o próprio pai faça determinados procedimentos para tirar um objeto que está engasgando e impossibilitando aquela criança ou aquele adulto de respirar. Às vezes já está em cianose, não dá tempo de mandar o SAMU. Às vezes a pessoa está tendo um infarto, está tendo um derrame, ou está tendo uma crise epilética, ou é
um surto psicótico, ou é uma depressão, ou um risco de vida. Muitas vezes a gente foi atender pessoas que estavam em cima de uma passarela. Já atendi várias pessoas que estavam em cima de uma passarela. Não pensem em vocês que são pessoas comuns. Não. Chefe de restaurante famoso, professores, pessoas que estão submetidas ao estresse, ou que tiveram um rompimento, a perda de um amor, de um namorado, alguma coisa. E às vezes a pessoa lá em cima, às vezes tem que botar 2 ônibus embaixo para que a pessoa, se cair em cima do teto do ônibus, né, e não se machuque, ou algum policial, algum bombeiro tem que ir lá resgatar, e a gente pega, bota na ambulância, e, obviamente, o trânsito todo parado, nas 2 vias, né, porque tem policial, bombeiro, tem ambulâncias, e muitas vezes, quando a gente vai atender aquela pessoa que está ali contando, né, o que aconteceu para ela tomar aquela decisão tão trágica, às vezes vem um policial, você viu o que você fez agora, na hora do rush, interrompeu as 2 vias e tal, né? Milhares de pessoas aí não podem vir para um lado para o outro, e a pessoa mal tem tempo de entender que ela não queria aquilo, ela queria realmente se matar. Ela estava num desespero tão grande, e ainda tem que tomar uma bronca de um policial, por causa que ele interrompeu as 2 vias, né, de tráfego, porque isso, né, interfere com o Detran, interfere com a polícia, interfere com o bombeiro, e cada um tem os seus motivos para reclamar. Quem está lá no engarrafamento não acha muito bom, né, quer voltar para casa, não entende porque está tudo parado, mas tem uma pessoa ali, um ser humano igualzinho a nós. Graças a Deus, às vezes que eu fui atender as pessoas em passarela, ou elas caíam para o lado errado, né, ou um bombeiro conseguiu resgatá-las. E é muito interessante esses atendimentos. Essas pessoas realmente chegam a uma atitude que poderia ser fatal, né? Nós já fomos atender pessoas que quase conseguiram se enforcar. Muitas vezes a gente chega já, infelizmente, elas já consumaram. Mas é muito difícil. E hoje, para a gente entender a questão da natureza da compaixão, eu diria que é uma questão de sobrevivência. Ela ultrapassa a esfera da religião. Porque a maioria da população humana, não sei, agora somos 7 milhões, talvez daqui a alguns anos, talvez em 2050, parece que a gente vai chegar a 9 bilhões de pessoas. A maioria da população humana não é religiosa. Mas hoje a compaixão é uma necessidade. Porque é a compaixão que traz o amor, traz a responsabilidade. Se a gente não cuidar do planeta, a gente vai ser uma espécie de extinção. Porque não tem outro lugar. As pessoas estão pensando que a gente pode mandar pessoas para Marte ou para a Lua, mas essas possibilidades ainda estão muito além da nossa capacidade. A Terra é o nosso único lar, e nós não cuidamos dele. Parece que existe uma ignorância muito grande. Nós nos comportamos como se fosse um vírus, que a gente quer crescer, hipertrofiar e pegar todas as fontes de nutrição e transformar, usar para si mesmo. Só que a gente vai acabar com o nosso ser que nos protege, que nos abriga, que é o planeta Terra. A gente está destruindo milhares de espécies por dia, algumas conhecidas, outras nem tão conhecidas. Aqui no Brasil a gente não tem tanta ideia, mas lugares como, por exemplo, a Austrália ou Nova Zelândia, muitas espécies se perderam. O tigre australiano, o pássaro dodô e muitos outros se perderam pela ganância humana. Eram até muito numerosos, mas os fazendeiros foram lá e os mataram, talvez pela facilidade, né? Só o ser humano é capaz de matar por crueldade, matar por esporte, matar simplesmente para tirar a cabeça de um animal e botar ele
numa parede exposta, como se aquilo fosse um troféu. Isso é absurdo, isso é cruel. O ser humano precisa conter a sua ganância, a sua crueldade e entender que se o homem é a medida de todas as coisas, cada um pode contribuir um pouco, ou pode também prejudicar um pouco, porque a mente humana, ela está tanto orientada para fazer o bem como fazer o mal, porque é a mente a sede do mal. Por isso que é chamada a mente assassina do real. Nós vemos na nossa bandeira que está escrito ordem e progresso. Apesar da gente não ter conseguido esses objetivos, que veio da escola positivista, e muitas vezes essa ordem ter sido imposta talvez de uma forma pela força, né? Transformando o Brasil numa ditadura, num estado totalitário, a gente vê que se a gente tenta impor a ordem pela força, nós não vamos ter progresso nem liberdade, nem vamos alcançar a paz. Mas, ao mesmo tempo, países como os Estados Unidos, que talvez fale a liberdade acima de tudo, a gente sabe que se a gente der liberdade mais, facilmente a gente vai chegar na anarquia. Então, nós precisamos de um meio termo. Eu até proponho, se a gente tiver uma bandeira da humanidade, que seja harmonia e equilíbrio. É isso que está faltando ao ser humano. Harmonia, equilíbrio, paciência, tranquilidade, porque isso o homem precisa gerar. Sem ouvir a canção da harmonia como está na voz do silêncio, nós não poderemos entender a fantasia da separatividade, que é a ilusão que nos faz achar que somos separados, desconectados dos outros, desconectados das outras coisas, dos outros seres. Nós não percebemos que somos uma só humanidade. Na palavra portuguesa, a gente tem uma palavra muito legal, chamada agente. Agente é um singular, é uma coisa só. A gente é daqui do Brasil, a gente é humano, a gente é. Quando a gente fala a gente, é um indivíduo. E é isso que preciso, conforme Jung, que a gente se individue, para que a gente consiga atingir os mais altos fins da nossa existência, que a gente possa desenvolver todos os nossos arquétipos, que são as nossas sementes plantadas no nosso espírito divino. E isso a gente pode desenvolver. A compaixão, de uma forma não biológica, ela pode ser estendida aos inimigos, aos estrangeiros. E é essa a prova da devoção. Abraão conseguiu ser o pai de um povo porque ele aceitou 3 estrangeiros na sua casa, deu comida, deu bebida, não perguntou de onde eles vinham, o que eles eram. Ele deu abrigo a quem precisava, deu comida ao necessitado. Não pensem vocês que a compaixão é uma necessidade religiosa, muito mais do que isso. Eu tive na China, um país comunista, na verdade, comunista em termos, porque a gente vê muitos chineses se prostrando na frente de estátuas do Buda. Me aconteceu uma experiência que eu gostaria de dividir com vocês. Eu estive lá em 1995, já fazem 24 anos, não é? Já faz muito tempo. Naquela época, ainda estava começando a nascer a classe média na Índia. Não é? Nesses 24 anos, a China se desenvolveu de uma forma materialmente incrível, né? Eu andando de bicicleta com meus amigos, que a gente comprou bicicleta lá para ficar os 45 dias que a gente passou fazendo um curso, de repente, no meio lá de uma avenida, o pneu de um dos meus amigos furou. E lá naquela época não existiam farmácias, lojas de bicicleta, não existiam nada. Naquele tempo, as pessoas que tinham suas casinhas começavam a fazer os armarinhos, expor algumas coisas para comprar. Estava nascendo as primeiras lojas. Não existiam nada. A gente não falava chinês também. A gente mal se comunicava. Algumas palavras que a gente tinha aprendido e a linguagem internacional
dos gestos. E me puseram lá como tradutor e falavam, fala lá com ele, explica que a gente precisa consertar, não tinha como voltar. A gente estava talvez a 20, 30 quilômetros do nosso hotel. E eu fui lá falar, nosso pneu está furado, e o cara não entendia. Até que chegou um amigo nosso e falou, não, a gente precisa. Aí o cara, eu acho que ele deve ter falado alguma coisa que ele não entendeu bem, né? Porque ele não entendia aquele gesto. Até que eu me lembrei que perto do hotel eu vi um chinês enchendo o pneu. Lá eles não têm essa máquina assim, portátil que nós temos. Eles têm aquela que se bota assim os dois pés e você faz dessa forma. Não, eu falei, não. Aí eu falei, entendi. Não, então você faz o seguinte, você vira aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, você vai chegar assim num beco sem saída, vai ter uma praça, pelo que eu entendi, né? Vai estar lá um cara que conserta bicicletas. A gente ia sair do caminho. Então, a gente tinha que decorar bem aquele pequeno trajeto para voltar, porque a gente não tinha placas, não tinha nada escrito em inglês. Nós não tínhamos um mapa. A gente ia e voltava de acordo com a nossa orientação, do norte, sul, leste, oeste, e sabendo quantas ruas a gente passou, quantas avenidas, se virou à direita, à esquerda, mas a gente não tinha outra opção. Nós fomos, entramos numa rua, entramos em outra, aquelas casinhas. Naquela época, era assim, várias casinhas, no final, um banheiro coletivo no final da rua. Casas assim, que tinham, talvez nem 30 metros quadrados, famílias inteiras morando ali, a sala, o quarto e a família. Por isso que eles têm que ter um filho só, porque não tem espaço. Até que a gente chegou numa rua sem saída que dava assim, numa praça, e tinha um cara no meio da praça, consertando bicicletas, e tinha umas 6 pessoas esperando pacientemente na fila. Nós entramos no final da fila e o cara fez sinal assim para a gente passar à frente de todo mundo. E nós não entendemos, a gente tinha conseguido o que a gente queria, mas ele fez questão que a gente passasse à frente. Ele foi lá e com um maçarico, ele pegava, mastigava a borracha, botava assim, a gente assim, pode fotografar? Pode fotografar. E o cara consertou. Bom, consertou a bicicleta do nosso amigo e eu me ofereci a pagar. E ele falou, não quero receber. Ficou até com uma cara bem brava. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei assim, talvez ele assente. E se eu lhe der uma gorjeta? Aí ele fez uma cara bem feia assim. Eu falei, eu estou cometendo alguma gafe. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada do ponto de vista cultural. Até que eu tive uma ideia. E uma foto? Ele, foto? Aí tiramos uma foto e fomos embora. E eu não tinha entendido nada que tinha acontecido. Eu queria entender que imbróglio eu tinha me metido e como tinha saído sem querer daquele imbróglio. Aí fui numa tradutora que era filha de um funcionário da Embaixada da China, que tinha trabalhado aqui no Brasil também, ela falava um pouco de português e um pouquinho de espanhol. E eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou assim para mim, você não conhece o primeiro artigo da Constituição chinesa? E eu fiquei com vergonha, porque eu não conheço nem a Constituição brasileira, quanto mais a chinesa. Eu falei, não conheço. Pois é. O primeiro artigo da Constituição chinesa fala na solidariedade. Devemos ser solidários a quem está passando uma necessidade. Quando a gente é solidário, a gente não pode cobrar, muito menos aceitar uma gorjeta, seria uma corrupção. Por isso que ele passou na frente de todo mundo. Obviamente, eles devem ter percebido que nós estávamos numa emergência, não éramos chineses, não sei como é que ele reparou isso, né? E nos acudiu na mesma hora, passando à frente de todo mundo, e ninguém reclamou. Era como se fosse um pacto. Todos sabiam, só nós que não sabíamos, que a gente estava numa emergência, ele não podia cobrar, e ele nos deu uma lição. Hoje eu sei o quanto a solidariedade é importante. Naquela época, talvez a gente tivesse 100 milhões de brasileiros, eles tinham 1 bilhão de pessoas. Se nós tínhamos problemas para dar água para 100 milhões, imagina dar água para 1 bilhão, alimentar 1 bilhão de pessoas, manter 1 bilhão de pessoas, em paz, pacificamente, sem agressões. Quer dizer, os problemas são multiplicados por 10. Se não houver tolerância,
se não houver solidariedade, um país desse não sobrevive. E, no entanto, a gente está vendo como a China avança, pelo menos a nível material, porque ainda tem lá a importância da compaixão, que é a tolerância, que é a solidariedade, não é? Hoje, sem a solidariedade, sem a compaixão, nós vamos nos destruir. A gente sabe que o ódio, a raiva, às vezes, pode ser até muito ativa, mas ela não tem nada de bom. Ela só traz destruição, só traz malefícios. O que pode salvar o homem é o amor, é a paciência, é o equilíbrio, é a harmonia e a responsabilidade que a gente tem com o bem-estar das outras pessoas, com o bem-estar do planeta. Não só com o bem-estar do meu vizinho, ou do meu filho, ou da minha mulher, é o bem-estar de todos os seres humanos, porque eu faço parte da humanidade. Eu tenho que estar preocupado com o bem-estar do planeta todo. Porque se alguém contamina a água lá, essa água vai vir contaminada para cá. Se a gente polui o ar vai superaquecer e vai destruir as geleiras e vai ter mudanças climáticas, como estão ocorrendo. Se o planeta é vivo, uma vez eu vi o planeta como se fosse um cachorrinho. Se a gente se tornar parasitas desse planeta Terra, ao invés de ser uma parte dele interdependente, ele vai dar um jeito de se livrar desses carrapatos, dessas pulgas que nos tornamos. O planeta vai nos expulsar daqui, porque o que a gente está, de uma forma gananciosa, ambiciosa, inconsciente e ignorantemente destruindo o planeta, a gente vai colher as consequências. O ser humano não é uma espécie que foi introduzida aqui, ele faz parte do meio ambiente. Os animais e o homem produzem gás carbônico, eles utilizam oxigênio, e as plantas utilizam esse gás carbônico para formar com nitrogênio e devolver oxigênio. Nós fazemos parte da respiração da Terra, como diz o grande pesquisador e naturalista Lutzenberger. Se houvessem só plantas, elas produziriam tanto oxigênio que as plantas todas iam se consumir pelo fogo, iam se destruir. Se não houvessem as plantas, e a gente está desmatando, acabando com árvores milenares, sem menor constrangimento, destruindo a Amazônia, não vai ter oxigênio. E a gente vai morrer, envolto numa camada cheia de monóxido de carbono e cheia de gás carbônico. Nós não vamos ter como respirar. Nós precisamos desse binômio de equilíbrio, das plantas, dos animais e do ser humano. Na Bíblia está dizendo que Deus deu os animais e as plantas para o nosso mantimento. Mas isso é uma tradução errada. A tradução correta é para que nós os mantenhamos, que nós cuidemos dele. É para a gente cuidar das plantas, não para ser mantimento, né? Não para virar picanha, não para virar leitãozinho, a pururu. Não, não é isso. É para a gente manter, cuidar. É para cuidar do planeta. A gente não entendeu. A tradução foi feita errada. Existem muitas traduções erradas da Bíblia. E a gente precisa ver. Dizem que eu tenho essa mania de ser talvez um autista, mas se vocês forem com cuidado analisar a criação de Adeus de Michelangelo, talvez vocês descubram muito mais coisas do que eu, né? Todas as possibilidades dessas crianças, seres adultos, e até dessa mulher que tem até um olhar assim, intrigante, talvez até de Mona Lisa mesmo, que representa a face divina de Deus, que representa Eva, que representa Lilith, que representa a nossa ânima, a parte mais criativa da alma. Todos os arquétipos e todas as possibilidades humanas estão ali ao nosso alcance,
mas parece que nós temos tão lânguidos que não conseguimos nos esforçar, e talvez um pequeno esforço a gente faça contato com o nosso ser espiritual, que também faz parte nossa. O Espírito Divino, que é também a nossa divina origem. E se a gente não conter com a parte feminina de Deus, com a parte esquerda, com a mão, conter com a compaixão, com a responsabilidade, com a gentileza, com a harmonia, o equilíbrio, a nossa parte bestial, a nossa ganância, a nossa inveja, a nossa vaidade, o nosso desejo de querer sempre mais, porque o desejo não tem fim, nós vamos destruir o planeta, nós vamos nos destruir. Nós vamos nos suicidar enquanto humanidade. Existe uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, como diz na psicologia. A pulsão de vida é a libido, não a libido enquanto sexualidade, mas a libido enquanto criatividade, a libido enquanto capacidade de vida, com todas as potencialidades que estão no nosso inconsciente coletivo, que são os nossos arquétipos, as possibilidades de desenvolvimento da perfectibilidade humana. E essa perfectibilidade que é necessária através da evolução, só vai poder existir quando nós evoluirmos as nossas capacidades que estão em semente. Desenvolvermos a compaixão, a paciência, a responsabilidade universal, a responsabilidade coletiva, saber que nós temos que cuidar do meio ambiente, porque é a nossa casa, porque nós dependemos dela. Saber que é fundamental para todos os seres que nela habitam. Dizem que a gente recebeu esse corpo, mas talvez esse corpo nem seja nosso, seja emprestado da terra, que a gente vai ter que devolver no ato de nossa morte. Como nós estamos cuidando dele? Hoje a gente vê que as pessoas usam diversas formas possíveis, né? As pessoas estão preocupadas com a aparência, né? Milhares de cirurgias plásticas, as pessoas botam piercings, as pessoas tatuam até a parte branca do olho, todas as mucosas. Eu já vi gente que tatua até a própria língua. Coisas assim que são, né, botam piercings em lugares que jamais deveriam haver, e depois sofrem com isso, porque causam necrose, têm infecções e fístulas. As pessoas, na busca da beleza, na busca da aparência, fazem coisas inimagináveis. As pessoas não querem ser, elas querem parecer. Mas qual é a sua responsabilidade individual? Qual a sua responsabilidade coletiva? Qual é o nosso poder? Cada um de nós pode adicionar um pouco mais a essa natureza, algo que pode contribuir. E que cada um contribua com a sua capacidade, com o seu jeito peculiar, né? Como um artista, cada um vai contribuir de alguma forma. Nós estamos num barco, só que tem um louco lá que quer fazer um buraco, porque naquele lugar dele é a propriedade dele, mas se ele furar o barco, todos nós afundamos. Então tem que haver um acordo. Olha, gente, não dá para no barco fazer buracos, porque nós vamos afundar. Mas as pessoas fazem coisas por ignorância. Então, nós temos que contribuir através da educação. E talvez a forma mais eficaz não seja só cuidando do corpo. Cuidar do corpo é importante. Fazer dieta, exercício, ter bons hábitos, né? Fazer yoga, respiração. Mas temos que cuidar da mente. Temos que aprender a meditar, a silenciar, a ficar em paz. Porque só assim a gente vai poder escutar a canção da harmonia. Só assim a gente vai poder atingir um estado de felicidade. E mais, as pessoas têm que ter bom senso. Existe uma parábola de um grande ser chamado Shantideva, que além de monge era médico. E ele falou que as pessoas, naquela época, moravam no campo e tinham muito tempo para pensar, né? Não precisam estudar, só cuidar dos animais. E um cuidador de animais, vendo
as suas cabras, os seus camelos, as suas vacas, pensou, se eu matar todos os meus animais, eu vou fazer um tapete enorme, e onde eu pisar, eu vou estar tranquilo, não vou machucar meus pés, porque naquela época não existiam os sapatos. As pessoas se feriam. Os seres humanos não têm cascos. Então, ele pensou, vou matar todos os meus animais e vou forrar a terra. Mas o filho dele, que era muito mais inteligente, falou assim, pai, se você matar todos os nossos animais, a gente vai entrar num estado de calamidade e você só vai forrar um pedacinho. A terra é muito grande. Por que você não forra só o seu pé e onde você andar, aí você vai estar com o seu pé protegido? Então, o que a gente precisa não é forrar a terra, não é cuidar dos outros, é cuidar de si mesmo, é cuidar das suas imperfeições, para ter resiliência, para ter entendimento, para ter paciência, para sair desse estado de normose, de achar que tudo é isso mesmo, não concordar com essa violência, saber interagir, mas saber que, às vezes, a violência cometida pelo outro é fruto da ignorância, e que ele também tem direito à felicidade, e que ele está buscando, talvez até de uma forma equivocada, ser feliz. Até o corrupto está procurando a felicidade, seu e dos seus, né, da sua família, do seu clã, mas de uma forma errada, porque ele está mandando milhares e milhões para um estado de calamidade, acabando com empregos, acabando com a saúde, acabando até com a capacidade de pessoas de se alimentar, de sobreviver. Tudo causado pela sua ganância, pelo seu egoísmo, né? Porque ele acha que está num país onde reina a impunidade. Há que haver a justiça, mas a justiça que tem que haver é a que nós temos que fazer com os outros também. Será que o que eu faço está prejudicando o outro? Será que o que eu faço prejudica o meio ambiente? Eu gostaria de compartilhar com vocês a oração da compaixão do Dalai Lama. Alguém conhece a oração de compaixão do Dalai Lama? Olha que bonita essa foto, né? O que a gente pode fazer do nosso planeta? Então, o que ele fala? Talvez resuma de uma forma poética o que eu tentei falar aqui, talvez não tenha conseguido, mas a mensagem dele é muito clara. O Dalai Lama fala assim, que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os desprotegidos, um guia para os que perderam o rumo, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para os que têm rios a atravessar, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um refúgio para os que não têm abrigo ou desabrigados, e um servidor para todos os necessitados. Muito obrigado a todos vocês.